Meu amado amigo, minha amada amiga, meus companheiros de periferia, da periferia da grande São Paulo, da periferia das outras capitais. Não poderia, sob qualquer hipótese, omitir-me antes aos funestos acontecimentos que agora de vez vieram à tona com a prisão de um senador que se apresentava como um deus, como um Herodes Antipas, e que tinha poder, pasmem-se, sobre o Superior Tribunal Federal, a maior corte da justiça brasileira, a defensora da Constituição da República Federativa do Brasil, a real defensora dos direitos de cidadania e dos direitos humanos. Estou deveras indignado, muito mais indignado do que a ministra, que fez um forte pronunciamento sobre o ocorrido. Eu estou indignado pelo fato de as duas casas do Congresso Nacional, a Câmara Alta, a Câmara Baixa, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, terem tornado-se um covil de gangsters. Não para roubar o Brasil, mas para roubar você. Uma bala, uma simples bala que você chupa, que você pega e a mastiga, você está pagando 56% de impostos embutidos, os quais vão para estes canalhas corromperem e serem corrompidos. É preciso acabar com essa baboseira de pedir impedimento da presidente Dilma Rousseff. Não a defendo sob qualquer hipótese. Ela também não é inocente no caso. Mas se Jesus Cristo chegar aqui, candidatar-se a presidente da República, ele não vai conseguir governar se ganhar as eleições. Talvez não ganhe, porque ele é insubornável, porque ele não vai dar dentadura, ele não vai dar saquinho de farinha, ele não vai fazer selfie na periferia em época de eleição, tirar fotos com pais trouxas que querem ter uma foto de lembrança, mas sem saber que está posando com um gangster, com um bandido, com um canalha, com um vagabundo, com um sem vergonha, que vai tanto para o Senado como para a Câmara para legislar em causa própria. Santo Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu estou revoltado, sim! Porque você, senador, você, deputado, nunca aparece na periferia, nunca aparece num lixão onde criança está colhendo alimentos vencidos jogados pela indústria e comércio para não serem multados pela vigilância sanitária. E aí em meio a fezes, vermes, urubus, eles pegam esses alimentos para comer e para se alimentar e levem para casa. Vocês são canalhas, vagabundos, sem vergonhas, sem moral. Não escapa um!
ser o partido que for que estiver na presidência da República. Pode ser PT, PSDB, PS não sei das quantas. Hoje pode ser Getúlio Vargas, Prudente de Moraes, Marechal Deodoro, Floriano Peixoto, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma. Não! Não vou conseguir governar. Porque vocês, do Senado e da Câmara, legislando em causa própria, para se eternizarem no poder legislativo, vão chantagear para votar uma lei que beneficia a população que se dane, o Zé Pé de Couve como eu que vai se danar. Vocês são canalhas. São vagabundos. São gangsters. São formadores de quadrilha. Não escapa um. Estou com Ronaldo Caiado, que tomou consciência da gravidade da situação, que veio a público no Brasil e no mundo. Um plenipotenciário senador que tem poder até sobre o Supremo Tribunal Federal. Caiado disse que o mais justo era que todos renunciassem. Ele está certo. Mas que pelo menos ele o faça a si mesmo dando o exemplo. Não fique só no falar, que ele renuncie. Segunda-feira apresente a sua renúncia. E mostra que a sua fala, ela veio de dentro do seu coração, ela veio de dentro da sua alma. Sabe por que está todo mundo no mesmo barco? Porque as duas casas, quer separadas, quer juntas, é uma assembleia. A assembleia é soberana. O que um faz, o outro sabe. O que um não faz, o outro sabe. Eu gostaria de saber uma coisa de vocês. Vocês não sabiam do mensalão? Mais baixo, vocês não sabiam do petrolão logo na sequência do mensalão? Vocês não sabiam da Operação Zelote? Vocês não sabiam que uma mulher de um deputado ia a Paris com 500 mil reais na bolsa para arrumar o cabelo, arrumar as unhas, comprar um sapato novo e um vestido para ir num evento? Espera um pouco. Como dentro de uma assembleia, quando dentro de uma reunião onde todos conhecem todos, ninguém sabia de nada? Canalhas! Mentirosos! Não é só um que é mentiroso aí, não! Todos vocês são mentirosos! Voltem no tempo e vejam o contexto de vossos discursos. O que vocês prometeram fazer? Qual o plano de governo legislativo que vocês apresentaram para a população? Uma outra coisa que eu queria que vocês me explicassem. Por que o Zé Pé de Couve candidata-se para puxar voto de legenda e não tem ajuda do fundo partidário? Não vê um centavo do fundo partidário. Por quê? O Superior Tribunal Federal, ele não deveria liberar, e nem poderia, se fosse justo, liberar a verba para o Caixa Central do partido. Não tem uma relação de candidatos? Não foi aprovado aquele candidato? Então ele vai partilhar
entre os candidatos e não para o cofre do partido, onde vocês fazem a sacanagem. Tudo que vem de vocês é sacanagem, é canalice, é vagabundice, é sem vergonhice. Onde já se viu um escândalo do tamanho da Petrobras? Se as contas do executivo fecham com 125 bilhões de dólares em déficit, esse dinheiro dá mais de 150 bilhões que vocês corromperam e mandaram dinheiro para o exterior. Não que seja proibido ter dinheiro no exterior, mas que seja dinheiro limpo, não seja dinheiro de corrupção. Eu quero saber uma ação objetiva, concreta, dos senhores senadores, dos senhores deputados federais. O que vocês fizeram até agora para resolver o problema da lama que assolou Mariana e toda a circunvizinhança? O que vocês estão fazendo para cobrar? Veja bem, a empresa responsável por jogar os dejetos químicos na água, ela é majoritária dentro daquele consórcio que administra as represas. É a Vale do Rio Doce que foi privatizada. Mas 51% das ações da Vale do Rio Doce pertencem ao governo federal, pertencem ao Estado brasileiro. Não adianta ir lá fiscalizar, não. Vocês tinham que ter fiscalizado antes de acontecer. Depois do fato consumado, a desgraça, corpos desaparecidos, pessoas sem casas, sem emprego, sem renda. Quem mora? Os pescadores do Rio Doce, com lucro cessante. E o que vocês estão fazendo? Nada. Nesta semana saiu a notícia no jornal que vocês majoraram os vossos salários, os vossos rendimentos. Estão ganhando muito pouco para nada fazer. O que vocês estão fazendo aí? Pelo amor de Deus! Num Brasil periférico, onde a fome, a miséria, o analfabetismo, a violência, a discriminação racial, de cor, de gênero e social e espiritual, a intolerância correlata, a xenofobia. Haitianos estão morrendo na rua aqui, estão sendo assaltados. Chineses estão sendo assaltados e mortos em todo o Brasil. São alvos de criminosos. Canalhas. O que vocês estão fazendo para impedir que a droga entre no Brasil? Diga uma lei, pelo menos, um projeto de lei, uma moção, pelo menos. Vocês não veem crianças sendo adotadas pelo tráfico de drogas? Começam levando recados, tornam-se aviãozinho, tornam-se soldados do tráfico, no fim tomam a gerência de um ponto de venda de drogas. O que vocês estão fazendo contra isso? Que lei vocês fizeram para que a fronteira do Brasil ela seja, de uma certa forma, policiada? De fato. O que vocês estão fazendo?
Ah, vocês não têm nada a ver com isso, seus filhos estudam na Europa. Harvard, Massachusetts, Oxford, Cuba. Você sabe qual a idade média, a perspectiva de vida de uma criança que nasce hoje? 23 anos. Se tiver a sorte de não morrer criança ainda por uma bala perdida pela falta de segurança nas grandes cidades. Se conseguir passar incólume pela adolescência. Se conseguir na juventude ter apenas um pouco de estudo e arrumar um emprego decente. Santo Deus, tenha misericórdia dessa gente. Filhos de Belial, incircuncisos de coração, sem dó, sem misericórdia, roubam a nação. Interessante o poder desse senador preso. Ele dava avião, 50 mil reais por mês para a família se sustentar no Brasil, acomodação lá fora, passaporte diplomático internacional. Mas ele foi preso. Eu quero que você, meu amigo, tome ciência de uma coisa. A intervenção constitucional no Brasil já começou. Vai cair gente. Vai cair vigarista, gangster que tomaram posse do Congresso Nacional, das duas casas, a dar com pau. Não passam de bandidos. Não conhecem periferia. Só antes das eleições eles aparecem por aqui. Procure um no seu gabinete. Tem um monte de aspone sentado lá para impedir que você chegue até o deputado ou o senador que você votou, que você deu o voto. Aprenda a votar, pelo amor de Deus. Comece pelas eleições municipais de 2016. As câmaras municipais de todo o Brasil não tem vereador que trabalhe, que formule lei. São 4 anos dando nome para placa de rua, dando títulos, dando diplomas. E a cidade sempre na lama, como Mariana e adjacências. Dê valor ao seu voto. Transfira o seu título de eleitor para a cidade onde você mora. Passe a frequentar as sessões da Câmara Municipal. Passe a cobrar os vereadores. Eu vou contar uma historinha para vocês que eu fico pasmo. Você sabe qual é a primeira providência que o vereador faz tão logo ele é eleito? Ele muda de cidade. Ele muda da cidade que é o seu domicílio eleitoral. Deixa a casa vazia, coloca um apaniguado ou coloca lá um outro da sua família, mas ele não fica no município para não ser cobrado. As câmaras municipais elas têm que ficar abertas. Tem uma cidade aqui na Grande São Paulo que é um verdadeiro forte, portões de ferro. Você não tem que perguntar na porta, na recepção da Câmara Municipal, dos municípios, principalmente da Grande São Paulo, você quer falar com quem? É casa do povo, eu vou falar com quem eu quiser. Eles foram constituídos para me atender das minhas necessidades como contribuinte, como munícipe. Não tem que ter controle de portaria.
A Câmara Municipal de São Paulo acordou para a vida. Eu entro no Congresso Nacional, eu me identifico na porta, eu tenho livre acesso a qualquer gabinete. A qualquer gabinete. É pena que nunca encontra nenhum deputado e senador no gabinete. As transmissões pela TV Senado, pela TV Câmara, tem 5 ou 10 gatos pingados. Sentam tudo num canto. E a câmera foca, fecha o ângulo ali. Começam a trabalhar, entre aspas, e param. Começam na terça e param na quinta-feira. Esta é a real situação do Congresso Nacional. Não os chamo de excelência, pois vós não tem a moral, o caráter para serem chamados de excelência. Todos são corruptos porque sabiam da corrupção e concordaram com ela e não denunciaram. Depois que a coisa veio à tona, não adianta aí tentar justificar. O senador Rodolfo Rodrigues e mais outros companheiros dele foi obrigado a entrar no Superior Tribunal Federal e pedir a interferência para que a votação do senador corrupto que tem poder sobre o Supremo Tribunal Federal tivesse voto aberto, que os deputados dessem a cara para bater. Mas sopraram para o presidente que havia entrado, os cupicha tá sempre por ali, vendo o que um e o outro tá fazendo. Sopraram que ele mandou, que foi enviado ao Supremo pedido para que o voto fosse aberto. Rapidamente, como se fosse um mágico, o presidente do Senado Federal diz que o voto vai ser aberto. Mas a liminar já estava para sair no Supremo. Depois que o senador Rodolfo Rodrigues, ele leu a sentença do juiz, me veio esse senhor presidente do Senado Federal, que está prestes a cair, está pendurado numa árvore como folha em outono, em meio de outono, quando as folhas caem. É corrupto. Está sendo investigado. E vai ser pego porque não tem por onde sair. É só pesquisar na internet e ver a quantidade de escândalos que tem este homem na política brasileira. Vai ser uma faxina. A Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o Supremo Tribunal Federal agora vai pegar. Vai intervir constitucionalmente no Congresso Nacional. Que vergonha! Que vergonha! Fosse isso na China, na Coreia, nos países asiáticos, num país islâmico, vocês estariam todos mortos. Porque lá não se permite corrupção. Mas há tempo de vocês recuperarem? Não, não há mais tempo. É tanta podridão, que onde que mexe, fede mais. Eu quero deixar, para finalizar, um recado para os presidentes dos partidos políticos. Não deem legendas para esses figurões.
para quem for pedir legenda, façam o mesmo processo que faz o Superior Tribunal Federal Eleitoral e peçam a ficha corrida desses candidatos. Sejam honestos. Distribuam as verbas do fundo partidário igualitariamente. Senão eu peço, como um Zé Pé de Couve, eu pudesse ser atendido num pedido, em qualquer solicitação ao Supremo Tribunal Eleitoral, que investigue as verbas do fundo partidário. Não fica um partido, nenhum! Nenhum fica, não sobra nenhum. Nos sindicatos, não fica nenhum! Mas vem mais pela frente. Isso não é nem a ponta do iceberg. Tem as hidrelétricas, tem o BNDES, Banco de Desenvolvimento Econômico e Social. O que este banco faz de social? A fome e a miséria está aqui na periferia, meu Deus. É triste. Um trabalhador de manhã fica desesperado correndo nos bolsos das calças sujas, dos paletós, em armários de uma moeda de 10 centavos para completar o preço da passagem. Na sua marmita vai um pouquinho de arroz e um zoião. Quando chega na estação, para pegar um trem, ele é espoliado. Ele é violentado em seus direitos de cidadania, direitos de transporte, que é um dever do Estado. Perde dia de trabalho, perde horas de trabalho, perde descanso remunerado. Perde horas compensadas. Sofre um baque de cerca de R$200 todos os meses no pagamento devido aos descontos. Se mora numa periferia estigmatizada, sinônimo de violência, não arruma emprego na capital. E se arrumar tem que pagar o seu próprio transporte. Não recebe vale de transporte. Recebe para uma condução. E todos sabem que não há como morar na periferia e gastar somente uma condução. As cidades da periferia, ela tem um centro e tem bairros. Necessariamente a pessoa tem que pegar um ônibus na cidade para ir e vir. Senão tem que andar 10, 15 quilômetros para chegar até o centro da cidade. A injustiça social, ela impera no Brasil, porque o Brasil não tem uma casa de leis. O Brasil não tem um Congresso Nacional. O Brasil não tem uma Câmara dos Deputados, não tem um parlatório no Senado. Zé Pé de Couve não tem vez lá, não. Que se dane o mundo. Que se dane o brasileiro. A ONU hoje agradeceu ao Brasil, ao governo brasileiro, por ter doado um valor enorme para a ONU em Cuba. Para Cuba, tudo. Para o Brasil, nada. Eu tenho vergonha de falar em Senado e de falar em Câmara dos Deputados. Nenhum aí é inocente. Vocês sabiam do que estava acontecendo. Vocês mamaram na teta da vaca, todos! Não venho dar uma de santinho agora, não. Não tenho medo de vocês. Tenho mais medo de um verme que possa me contaminar do que vocês.
Tenho mais medo de uma comida azeda que possa prejudicar o meu organismo do que vocês. Que de vocês. Vocês são a vergonha do Brasil. Transformaram o Congresso, conseguiram transformar o Congresso Nacional numa pocilga. Numa ilha pirata. Vocês não temem a Deus. Vocês vão pagar o preço devido. Não é pela justiça, não. Vocês não têm temor a Deus. Tanto que não têm temor a Deus, que apareceu dinheiro sujo numa igreja. Pensem numa coisa. O Brasil não merece tanta canalice. O pobre da periferia não merece. Não merece mesmo. Não os posso qualificar com outra palavra, a não ser esse adjetivo: gangsters. Al Capone revolve em cinzas, em suas cinzas, quando pensa: por que não fui ser político no Brasil? Ser senador ou deputado federal? Todos os crimes que cometi, tudo que eu fiz, ora, me pegaram por uma garrafa de vinho que o meu contador esqueceu de anotar. Uma garrafa de vinho. No Brasil, ser político do Senado ou da Câmara dos Deputados não precisa nada. Ora, o senador tem poder sobre o Ministério, o Superior Tribunal Federal. Então, tranquilo, vamos todos roubar, vamos todos corromper e ser corrompido. Nós mandamos no Superior Tribunal Federal o defensor da Constituição. Vocês que pediram intervenção constitucional militar caíram do cavalo. Militar não vai se envolver em política. O caminho certo aconteceu. Começou a intervenção. O Ministério, o Superior Tribunal Federal entrou na questão. E vai cair muita gente. Agora, se eles se revoltarem contra o Superior Tribunal Federal, aí o Exército, Marinha, Aeronáutica entra e não tem para ninguém, porque eles vão defender a Constituição da República Federativa do Brasil, que seja cumprida. Falei, tá falado. Lamentável.